Programa A Verdade para o Tempo do Fim. Momento de reflexão. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa A Verdade para o Tempo do Fim. Hoje você vai tratar do assunto a Trindade no seu bloco apologético, Defesa da Fé. E, Marcos, eu queria fazer uma pergunta, começando o estudo acerca da Trindade. Muita gente fica confusa para entender a questão do movimento adventista do sétimo dia, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não estou nem falando como organização, mas como igreja em si, acerca da questão da Trindade, porque parece que no início do movimento adventista, os pioneiros tinham dificuldade acerca da Trindade, parece que eles não acreditavam na questão da Trindade, tinha uma certa dificuldade. E muitas pessoas fazem até uma ligação disso com a questão do que as testemunhas de Jeová acreditam e aquela coisa toda. E parece que depois de um tempo isso mudou, mas ainda o pessoal usa isso como motivo para dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia de repente não é uma igreja confiável, porque os seus pioneiros no começo não acreditavam na Trindade. Eu queria que você colocasse o contexto acerca disso, porque às vezes a gente ouve pessoas sinceras dizendo, falando acerca disso, mas sem mostrar o outro lado da moeda, e isso é importante para que o ouvinte então venha confrontar os dois lados, e aí isso seja o filtro, né? Para que ele possa então realmente escolher no que acreditar. Eu gostaria que você então falasse acerca disso hoje pra gente. Ok, o nosso tema de hoje é: o que se deve saber sobre a doutrina da Trindade e os pioneiros adventistas, parte 1. Antes de desenvolvermos o assunto nesse domingo, gostaria de lançar em primeira mão o anúncio da criação do curso de estudos em apologia, que em termos populares é um curso de defesa da fé. Atualmente temos em nosso meio o EREM, que significa Estudos em Religião e Escola Missionária. Porém, ainda não temos um curso que foque em temas voltados para a defesa da fé, que uma vez foi dado aos santos. Bem, aqueles que desejarem fazer parte da primeira turma, porque nós temos intenção de ser um curso continuado, né? No decorrer da semana pode entrar em contato comigo através do e-mail marcos.apologia@bol.com.br. Gostaria de repetir. Isso. marcos.apologia@bol.com.br, ou pelo meu celular, que é o número 6200-8272, que é da Oi. E afirmo novamente que eu não sou garoto propaganda, da Oi. E para maiores informações, não me ligue agora, que estou nesse momento aqui, vou compartilhar com vocês momentos preciosos da palavra de Deus. Porém, alguma dúvida que queira tirar não será possível. Pode, talvez, alguma informação, ainda não, porque estamos ainda elaborando. Mas é interessante que você que demonstre interesse, que já entre em contato, para que nós vamos disponibilizar de material contado, né? E hoje nós continuaremos com a mesma filosofia de trabalho que temos adotado. Não faremos nenhuma mudança, e gostaria de dizer o porquê, e para isso gostaria de convidá-lo para que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 10. Mas antes de tudo, que você pegasse papel e caneta para anotar esses versos e meditar neles. O verso 6 em diante nos informa que João viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Não iremos adentrar na interpretação desta passagem. O professor José Carlos fará isso nos próximos domingos, quando essa questão será abordada. Podemos observar que vem um anjo e conclama a todos os que habitam sobre a terra que temam e adorem a Deus. Em segunda vem o segundo
Em seguida vem o segundo e diz, em grande voz, sobre a queda de Babilônia, a Babilônia espiritual. E logo após, temos o terceiro anjo. Dessa descrição vista em visão por João, aprendemos que verdades e advertências são dadas em ordem, ou seja, uma seguida da outra. E também podemos notar que são progressivas. Não poderia ser diferente, são 6 angelicais. Isso indica que Deus trabalha com ordem e decência. Não existe confusão, tudo é a seu tempo. Veio o primeiro anjo, ele faz a obra que lhe é designada. Ele sai de cena e vem o segundo anjo. O mesmo dá o recado divino e logo em seguida dá espaço para o terceiro. Observamos ordem e disciplina novamente. Nada é feito de atropelo. Porém, o inimigo não trabalha nessa linha. Quero que você me acompanhe nos seguintes versos que se acham em Apocalipse, capítulo 16, do verso 13 ao verso 14. Lá consta: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Observamos que Deus tem 3 anjos e vemos a sua imitação, a sua falsificação, a tríplice mensagem satânica composta de 3 demônios, ou melhor dizendo, 3 anjos caídos, semelhante às rãs, que vão até os reis da terra. Não vamos dar aqui a interpretação, creio que teremos que aguardar ainda um tempo, mas gostaria de adiantar que esses anjos maus saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Esses demônios levam mensagens de 3 organizações religiosas e suas ramificações. São uma contrafação diabólica dos 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção ao fato de que esses demônios são semelhantes a rãs. Rãs são animais imundos, mas não é isto que conta. Não é só isso que basta. Sabemos que os rãs, assim como os sapos, emitem um som que chamamos de coachar. Quando esses animais coacham, é como uma sinfonia mal executada, onde todos coacham juntos. É uma verdadeira confusão. Não existe ordem, apenas barulho. Esses demônios semelhantes a rãs têm como objetivo espalhar falsas doutrinas, espalhar mentiras. Na atualidade, essas mentiras são a doutrina da imortalidade da alma, a observância do domingo, a negação do juízo investigativo, etc. Eles não querem que as pessoas entendam a verdade. Eles querem confundir e com isso introduzir a mentira. Apesar de que no futuro, talvez não tão distante, eles irão aos reis da terra para seduzi-los, para juntá-los para a batalha do Armagedon. Mas sabemos que na atualidade eles coacham suas falsas mensagens até hoje. É interessante que o dicionário de português online, Michaelis, assim define o termo coachar. Primeiro, soltar a voz, gritar. Segundo, gritar como as rãs. Terceiro, exprimir em grito como das rãs. Assim como os 3 anjos de Deus em Apocalipse clamam em alta voz, os 3 demônios de Apocalipse 16 gritam, buscando com isso abafar a voz dos 3 mensageiros celestes. Nesse gritar deles, que é dar uma enxurrada de informações, vem a confusão, vem o desnortear. O objetivo é claro, é dar legitimidade ao engano, fazê-lo parecer verdadeiro. Figuradamente é um show pirotécnico, são fogos de artifícios teológicos. Se queremos dar um real aspecto de uma questão, não vamos fazer um geralzão de informação. Não vamos dar uma overdose de comentários. Não fazemos isso se desejarmos estabelecer a verdade. Mas se queremos confundir, essa é a opção mais adequada. Diante disso, nos manteremos seguindo a rota e procedimento que Deus nos deu, que é elucidar gradativamente as verdades bíblicas e apontar o erro. Tudo em ordem progressiva, sem atropelo, sem pressa, porque afinal de contas não temos o que temer. Após esses esclarecimentos, passemos ao nosso estudo de hoje. Às vezes escuto e leio algumas informações que apenas posso chamá-las de afirmações preconceituosas, afirmações levianas.
Certa ocasião conversei com alguém que levantou um questionamento sobre a posição dos pioneiros adventistas com a atual posição da igreja. É de conhecimento que a maioria dos pioneiros eram antitrinitários. A igreja, porém, hoje mantém uma posição trinitariana. Você deve ter notado que eu afirmei que a maioria dos pioneiros era antitrinitários, ou seja, existiam as exceções. E a outra questão levantada foi: se o movimento adventista é a igreja remanescente, como pode ser tal se os pioneiros eram antitrinitários e a doutrina da Trindade é um pilar, se não o pilar da fé cristã? Para facilitar, a princípio irei mencionar apenas 2 razões básicas que fizeram com que os pioneiros rejeitassem a doutrina da Trindade. Depois iremos apresentar mais outras 6 razões. Razões para a rejeição. Os pioneiros apresentavam basicamente 2 razões para rejeitar essa doutrina. A primeira é o fato de que muitos credos protestantes definem a Trindade como uma essência sem corpo ou partes. Em outras palavras, Deus não era entendido como um ser pessoal, mas abstrato e fantasmagórico. Essa compreensão sobre a Trindade espiritualiza a existência do Pai e do Filho como 2 pessoas distintas, literais e tangíveis. Os pioneiros argumentavam que esse conceito contradiz a Bíblia, pois ela apresenta Deus como um ser pessoal, tangível, que possui corpo e partes. A segunda razão é uma consequência lógica da primeira. Os credos não distinguem claramente as pessoas da Trindade, da divindade. Na linguagem teológica tradicional, a palavra pessoa não tem o sentido atual de individualidade, mas indica uma face ou manifestação. Portanto, de acordo com essa compreensão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 pessoas distintas, mas 3 manifestações ou revelações da essência divina. Trinitarianismo era definido como a doutrina de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos em uma e a mesma pessoa. Os adventistas criam na personalidade distinta do Pai e do Filho, rejeitando como absurdo o trinitarianismo que ensina que Deus, Cristo e o Espírito Santo são 3 pessoas e mesmo assim uma só pessoa. A conclusão é evidente. Os pioneiros não rejeitavam o ensino bíblico sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a Trindade como entendida pela teologia cristã em geral. Podemos entender facilmente esse fato ao nos lembrarmos de que as palavras bíblicas como alma, inferno e predestinação têm um sentido para os adventistas e outro para a maioria dos cristãos. O mesmo ocorre com a palavra Trindade, mas embora os pioneiros rejeitassem a Trindade dos credos, eles não consideravam essa posição como teste de caráter cristão, isto é, exigência para ser membro da igreja. Então, uma coisa é você rejeitar o ensino claro da Trindade, outra coisa é você rejeitar os credos das denominações protestantes da época. Diante do que foi exposto, podemos culpar esses homens de não se enquadrarem dentro da moldura que outros criaram, se antes pesquisarem por si mesmos, quando a própria Bíblia nos orienta a investigar se as coisas são como dizem? Leiamos as Escrituras em Atos, capítulo 17, do verso 10 ao verso 11. Lá temos: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ora, se os apóstolos tiveram sua pregação colocada sob o teste bíblico, por que se chateiam aqueles que se nos opõem, quando os pioneiros fizeram o mesmo com o conceito da Trindade que era ensinado no tempo deles? A esse cidadão, o qual mantive essa conversação, disse que a doutrina da Trindade não é um assunto esgotado. Não é um assunto que todos concordem em todos os pontos. Disse-lhe também que atualmente a questão ainda persiste. Bem, ele não deu atenção ao que eu disse. Sabe por quê, querido ouvinte? Por causa do preconceito. Agora irei demonstrar a você que a doutrina da Trindade é uma verdade revelada, mas não explicada. Quero repetir. A doutrina da Trindade é uma verdade revelada, mas não explicada.
o qual é aceita pela fé. Não é algo simples de compreender, se é que se pode compreendê-la nessa vida. Como sempre tenho procedido, irei fazer uso de literatura não adventista. Farei isso para demonstrar que os problemas que tivemos no período formativo do movimento adventista, com respeito à doutrina da Trindade, não foi e não é algo exclusivamente nosso. Se alguém afirmar ou dar a impressão que é, posso apenas lamentar e dizer ou que a pessoa é desinformada ou desonesta, e aí não merece confiança. Após essas considerações, passemos a mais outros novos fatos que demonstram o porquê da rejeição dos pioneiros adventistas da doutrina da Trindade vigente nos dias deles. Vou listar também 6 questões que fizeram com que eles rejeitassem a doutrina da Trindade. Logo a seguir, iremos saber se os problemas que eles enfrentaram eram problemas exclusivamente deles. Por qual razão os pioneiros adventistas eram antitrinitários? Haviam mais 6 razões que eles apresentaram. Primeiro, não viam evidência bíblica para 3 pessoas em uma divindade. Quero repetir. Não viam evidência bíblica para 3 pessoas em uma divindade. Esse pensamento até os dias atuais ainda paira nas mentes inquiridoras. Como bem expressou Roger Olson em seu livro História das Controvérsias na Teologia Cristã, páginas 187 a 188, ele nos diz: a fé cristã na Trindade. Deus como 3 pessoas e não obstante um só. É geralmente desconsiderada até mesmo pelos cristãos por ser simplesmente um mistério. Mentes inquiridoras, cristãs e não cristãs, dificilmente podem ser criticadas por perguntar 3 o quê? E 1 o quê? Ou então, seria essa uma contradição? Também a questão de que a palavra trindade e triunidade não se encontra nas Escrituras. Tampouco o conceito pode ser constatado de forma explicitamente articulada na Bíblia. Diante do exposto pelo historiador teólogo Roger Olson, podemos, queridos ouvintes, jogar pedra na postura dos pioneiros adventistas? Mas esse mistério implícito, mas não explícito, pode ser explicado de maneira total e completa? Se nós, nesse período de tão grandes avanços e descobertas, em todos os ramos do conhecimento, ainda nos debatemos nessa questão da Trindade, porque queremos que pessoas que viveram no século XIX saibam definir, tintim por tintim, uma questão que não temos como responder até hoje. A título de exemplo, no livro de Roger Olson, livro já mencionado na página 193, ele afirma um detalhe. Eu gostaria que você aproximasse o seu rádio do ouvido para escutar bem, ou então subisse o volume para que você não perdesse o que eu vou citar do livro de Roger Olson, que é História das Controvérsias na Teologia Cristã. Na página 193 ele afirma que algumas igrejas batistas e congregacionais se separaram da fé trinitária no final do século XVIII e começo do século XIX e ajudaram a formar um movimento antitrinitário conhecido por unitarismo. No início do século XX, algumas congregações pentecostais formaram um movimento unicista que negava qualquer distinção essencial entre as 3 pessoas da divindade. Vou ler novamente. Algumas igrejas batistas e congregacionais se separaram da fé trinitária no final do século XVIII e começo do século XIX. Século XIX foi o período em que os pioneiros adventistas estavam atuando. Continuando. E ajudaram a formar o movimento antitrinitário conhecido por unitarismo. No início do século XX, algumas congregações pentecostais formaram um movimento unicista que nega qualquer distinção essencial entre as 3 pessoas da divindade. Como você deve ter notado, Roger Olson demonstra que foi dentre alguns batistas e congregacionais no século XVIII e XIX que ressurgiu a heresia antitrinitária na América e no início do século XX entre algumas congregações pentecostais. Em face do exposto, vemos que os pioneiros adventistas não estavam sozinhos, mas compartilhavam da companhia de batistas e congregacionais. Então, antes de apontarmos o dedo para os pioneiros adventistas, devemos proceder da mesma forma com os batistas, congregacionais e pentecostais daquele período?
Posso usar do mesmo expediente? Pois o problema surgiu dentre eles naqueles dias. E com um detalhe, eles deixaram de ser trinitários para serem antitrinitários. Segundo ponto, que nos informa por que os pioneiros optaram pelo antitrinitarianismo. Era a concepção errônea que tornava o pai e o filho idênticos. Os pioneiros nesse aspecto queriam a todo custo evitar o monarquismo modalista ou sabelismo. Doutrina essa que ensina que Deus aparece às vezes como pai, às vezes aparece como filho e outras vezes ele se manifesta como Espírito Santo, que é a doutrina de Sabélio, que até hoje ainda encontra guarida em algumas denominações. Vejamos um pouco sobre o reavivamento dessa heresia nos dias modernos. Essa doutrina surgiu em uma reunião pentecostal das igrejas Assembleias de Deus, realizada em abril de 1913, em Arroio Seco, nos arredores de Los Angeles, na Califórnia, numa cerimônia de batismo. O preletor naquela ocasião era R.E. McAllister. Ele disse que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando as pessoas ouviram isso, ficaram atônitas. McAllister foi notificado que o seu ensino possuía elementos heréticos. Ele tentou esclarecer sua prédica, mas ela já havia produzido efeito. Um de seus ouvintes era John Shipp, que após aquela mensagem passou uma noite em oração refletindo a mensagem de McAllister e concluiu que Deus havia revelado o batismo verdadeiro, que seria somente em nome de Jesus. Também Frank Ewart, australiano, adotou essa doutrina em 15 de abril de 1914. Levantou uma tenda em Belvedere, ainda nos arredores de Los Angeles, e passou a pregar sobre a fórmula batismal de Atos 2, versículo 38. Comparando com Mateus 28, 19, chegou à conclusão de que o nome de Deus seria então somente o nome Jesus. É verdade que o batismo somente em nome de Jesus era praticado por pastores pentecostais como Howard Goss, Andrew Chan, mas foi somente com Frank Ewart que o batismo em nome de Jesus desenvolveu o teor teológico próprio. Assim, em 15 de abril de 1915, Frank Ewart e John Cook e Glenn Cook se batizaram mutuamente com a nova fórmula. Esse movimento começou então a crescer. Em cima dessa polêmica, ficou conhecido por vários nomes como Nova Questão, Movimento Somente Jesus, o nome de Jesus, apostólico ou pentecostalismo unicista. A essência da doutrina unicista é a centralização do nome de Jesus. Os teólogos unicistas entendem que a expressão em Mateus 28:19, referindo-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, são apenas nomes singulares de Jesus. Assim, o que parecia ser apenas uma polêmica referente à fórmula batismal resultou na negação da doutrina da Trindade. Os unicistas não aceitam a pluralidade de pessoas na unidade divina. Qualquer referência à ideia da Trindade, eles interpretam como sendo várias manifestações de Deus ou de Jesus. Logo, não são contra a Trindade pelo fato de não crerem que Jesus seja Deus, mas ironicamente pelo fato de crer que Deus é só Jesus. Há muitos cristãos evangélicos que consideram o movimento pentecostal unicista, também conhecido como só Jesus, como um movimento cristão evangélico. A realidade é que este movimento está muito longe de ser considerado como cristão. Está mais para uma seita. Uma das definições teológicas de seita é: qualquer grupo que se desvia das doutrinas fundamentais do cristianismo, como a Trindade, a divindade de Jesus e a salvação pela graça através da fé em Jesus somente, é complicado, não é? Agora, os maiores grupos e melhores e mais conhecidos que compõem o movimento pentecostal unicista são Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus, Igreja Pentecostal Unida, Igreja Pentecostal da Fé Apostólica, Igreja Evangélica Cristo Vive, de Miguel Ângelo, outros grupos independentes que também creem na unicidade de Deus, como por exemplo a Igreja Voz da Verdade, Pentecostal Unida do Brasil, Tabernáculo da Fé, Igreja de Deus do Sétimo Dia, etc. Agora quero chamar a atenção para você. Isso ocorreu quando? Em 1913. Faz tanto tempo assim? Terceiro ponto, pelos quais os pioneiros rejeitavam a doutrina da Trindade. O conceito equivocado de que a doutrina da Trindade ensinava a existência de três deuses.
Assim temos outro problema, que é o triteísmo. O triteísmo assumiu diferentes formas ao longo dos séculos, nos anos iniciais da igreja primitiva. Principalmente no período que a igreja passou com o império. Os cristãos foram acusados de triteísta por aqueles que não podiam compreender ou não podiam entender a doutrina da Trindade. No final do século XI, um monge católico de Compiègne, na França, chamado Rosselin, considerava as três pessoas divinas como três seres independentes e que poderia ser dito que eles eram três deuses. Hoje, na atualidade, o representante do triteísmo é o mormonismo. O mormonismo ensina que existem muitos deuses no universo, mas que servem e adoram somente um Deus. A divindade para o nosso mundo, segundo eles, é realmente três deuses separados. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Um é independente do outro. O Pai, segundo o mormonismo, era um homem de carne e ossos que habitava em outro mundo e que trouxe uma de suas esposas, e com essa de suas esposas ele gerou a Jesus. Literalmente, como geram os nossos filhos, eles entendem assim. E o Espírito Santo é a terceira pessoa dessa tríade. Portanto, na realidade, o mormonismo é politeísta com a fase triteísta. As três outras questões que irei abordar será: os pioneiros pensavam, como é que é possível Deus sempre vivo e autoexistente, que não pode morrer, ser Jesus Cristo, sendo que Jesus morreu na cruz do Calvário? Se Jesus era Deus, como ele poderia morrer na cruz do Calvário? Esse era um pensamento que eles tinham a respeito. Em Apocalipse capítulo 3, verso 14, nos revela que Cristo é o princípio da criação de Deus. Era cogitado que ele deveria ter tido uma existência. E haviam também expressões com respeito ao Espírito Santo que não podiam adequadamente representá-lo como uma pessoa, tipo o derramamento do Espírito Santo e coisas dessa natureza. Bem, as questões que vai de 4 a 6 não iremos detalhar neste momento. Isto ficará para a semana que vem. A exposição desses fatos é apenas para demonstrar que problemas com respeito à Trindade são ainda hoje atualíssimos. É uma grande falta de boa vontade dar a entender que somente os pioneiros adventistas tiveram problemas com a doutrina da Trindade. Aliás, essa informação sobre esse aspecto de nossa história foi fornecida por nós mesmos. Nós fornecemos essa informação. Não temos por que temer em contar nossa história. Os diferentes enfoques sobre a Trindade. Existe um consenso básico sobre a Trindade que, apesar de ser rudimentar, eles são encontrados no credo niceno, que diz: Deus é uma substância e três pessoas. Roger Osso afirma assim, de uma maneira mais informal, que pode-se dizer que Deus é um, o que e três quens, na página 204. Voltando ao diálogo que mantive com aquela pessoa, lembro-me que ela me disse que a doutrina da Trindade era um assunto encerrado, caso já resolvido, mas na verdade ele queria insinuar que os pioneiros adventistas não tinham por que não aceitar a doutrina da Trindade. Bem diante do que foi exposto, não eram só eles que tinham dificuldades, não só eles que tinham problemas com respeito à doutrina da Trindade, de uma compreensão clara a respeito disso, porque esse problema até hoje persiste. E se alguém disser que o problema não persiste, eu posso dizer que tal pessoa fala isso com impropriedade. E está cometendo um equívoco. E isso levanta duas questões. Primeiro, não está a par da questão como um todo. Se for o caso, deveria buscar dados antes de fazer afirmações incompletas. Ou, se tem essas informações e propositadamente não as revela e age como se elas não existissem apenas para ganhar a disputa, então é uma pessoa que está faltando com a verdade quando não merece confiança. Mas gostaria de deixar para a semana que vem um aprofundamento nessa questão sobre os enfoques dados na atualidade sobre a doutrina da Trindade. E como os pioneiros adventistas chegaram à aceitação dessa doutrina. Mas o importante é saber que os pioneiros passaram a crer na doutrina da Trindade, mas infelizmente, apesar do testemunho das Escrituras, muitos continuam defendendo a imortalidade da alma, a abolição da lei de Deus, a abolição do sábado. Os pioneiros aceitaram a verdade. Tristemente, não pode se dizer o mesmo com respeito àqueles que inventam teorias mirabolantes e descontextualizadas para defender justamente o indefensável, a abolição da lei de Deus e por aí vai. Uns são honestos na busca da verdade, outros bem, você sabe.
Também falaremos sobre a questão da marcação de datas e o foco terá início com o batista Guilherme Miller. Preciso dizer algo que para mim é muito interessante. Miller fazia parte de uma comunidade batista, recebeu autoridade para pregar dessa comunidade batista, que já sabia de antemão qual era a mensagem que ele iria levar. Miller, o batista, foi convidado para pregar numa centena de igrejas batistas e demais denominações a mesma mensagem que hoje condenam. Com irmãos desse quilate era melhor que Miller não tivesse nenhum, pois a atual geração de apologistas batistas falam mal de quem naqueles dias encheu as igrejas de seus ancestrais na fé de novos convertidos. E hoje, sem dó e piedade, o colocam na galeria dos falsos profetas. Mas naqueles dias, repito, naqueles dias eram só elogios, afagos e abraços. Meditem nisso, sinceros. Gostaria de repetir novamente a questão do curso de estudos em apologia, ok? Entre em contato para nós tratarmos sobre esse assunto. Aqueles que desejarem fazer um comentário, uma crítica ou dando a sua sugestão com respeito ao que foi exposto aqui, é só entrar no Facebook ou no site do programa. O programa é averdadeparotempo-do-fim@hotmail.com. averdadeparotempo-do-fim, tudo junto, @hotmail.com. E o seu Facebook, Marcos? É temas para os últimos dias. Ore comigo. Santo e eterno Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela instrução que Tu nos concede por meio do Teu Espírito Santo. Fica conosco, fica com os prezados ouvintes, te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou Marcos Alves e esse é o seu programa A Verdade para o Tempo do Fim. Muito obrigado e fiquem com Deus.